Você já percebeu que, sempre que algo começa a dar certo, alguma coisa tenta impedir? A vida trava quando algo começa a funcionar. Não quando você está parado, não quando desistiu, mas quando, silenciosamente, alguma coisa começa a sair do lugar. É nesse ponto que surgem obstáculos inesperados. Pessoas mudam, portas se fecham, dúvidas aparecem onde antes não existiam, e quase todo mundo interpreta isso do mesmo jeito. Acho que não era para ser. Jesus revelou algo muito diferente. Ele ensinou que existe uma lei espiritual invisível que entra em ação justamente quando uma realidade começa a mudar. E é aqui que a maioria é enganada. Antes de continuar, eu quero te dizer algo importante. No final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração específica. Não uma oração genérica nem emocional, uma oração de discernimento, porque se essa mensagem está te alcançando agora, existe uma grande chance de você estar exatamente no ponto onde essa lei começa a agir. E muita gente desiste aqui sem entender o que está acontecendo. Agora, volte sua atenção para isso. Jesus nunca foi rejeitado quando ainda era apenas o filho do carpinteiro. A resistência começou quando ele passou a ensinar com autoridade, quando vidas começaram a mudar, quando estruturas começaram a ser ameaçadas. Antes disso, havia curiosidade. Depois disso, houve oposição. Isso não foi acidente, foi padrão. Quando Jesus declarou: "Todo reino dividido contra si mesmo será destruído", Mateus 12, 25. Ele não estava apenas explicando conflitos humanos. Ele estava revelando um funcionamento espiritual profundo. Toda estrutura reage quando percebe que algo pode mudar sua ordem. A resistência não surge do nada. Ela surge como resposta. Esse é o ponto que quase ninguém entende. A maioria das pessoas acredita que oposição é sinal de erro. Jesus mostrou que muitas vezes é sinal de avanço. Sempre que algo verdadeiro começa a se mover, algo tenta impedir. Não antes, não depois, durante. Observe os evangelhos com esse olhar e tudo muda. Quando Jesus curava, surgia a acusação. Quando libertava, surgia perseguição. Quando ensinava algo mais profundo, surgia rejeição. A mudança ativava a resistência, e isso revela uma lei espiritual clara. A realidade estabelecida não cede sem reagir, ela resiste. Não porque tem consciência própria, mas porque toda ordem criada tenta se preservar. Talvez isso explique algo que você nunca conseguiu entender. Por que sua vida parecia mais fácil quando você estava conformado? Por que os problemas aumentaram quando você decidiu mudar? Por que, exatamente quando você tomou uma decisão importante, tudo começou a dar errado? Você não foi azarado, você não perdeu a fé, você entrou em contato com uma lei que nunca te explicaram. Jesus nunca prometeu que o caminho da transformação seria sem resistência. Pelo contrário, ele deixou isso explícito. No mundo tereis aflições. João 16, 33. Mas ele nunca apresentou essas aflições como prova de fracasso. Ele as tratava como parte do processo. Aqui está o detalhe que muda tudo. A resistência não vem para te destruir, ela vem para te fazer parar. E quase sempre ela se disfarça de bom senso, prudência, proteção ou medo justificável. Foi assim com Pedro. Quando Jesus começou a falar sobre ir para Jerusalém e enfrentar o que viria, Pedro tentou impedi-lo. Não com maldade, com preocupação, com lógica, com cuidado. E a resposta de Jesus foi dura demais para ser ignorada. Para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Por quê? Porque aquela resistência não vinha como pecado, vinha como conselho. E essa é a forma mais perigosa da oposição espiritual. Ela não te ataca, ela te convence. Quantas vezes você já pensou em parar porque não era o momento certo?
Quantas vezes desistiu porque estava ficando difícil demais? Quantas vezes voltou atrás porque as coisas começaram a dar errado? Jesus revelou que esse é exatamente o ponto onde a maioria abandona o caminho sem saber que estava perto da mudança. Existe uma lei espiritual que opera assim: quando uma realidade começa a se mover, forças contrárias se manifestam para restaurar o estado anterior. Não porque o novo seja errado, mas porque o antigo está sendo ameaçado. Isso aparece até na natureza. Tudo que cresce encontra resistência. Tudo que rompe um limite enfrenta oposição. A semente rompe a terra. O músculo rompe fibras. O nascimento rompe o corpo. A mudança nunca acontece sem tensão. Jesus entendia isso espiritualmente. É por isso que ele nunca recuou diante da resistência. Ele a interpretava corretamente. Enquanto os discípulos viam problema, ele via confirmação. Enquanto as pessoas viam ameaça, ele via transição. Talvez você esteja agora no meio de uma transição e não percebeu. Talvez esteja interpretando resistência como reprovação, quando na verdade é reação. Talvez esteja cansado porque está tentando lutar contra algo que não deve ser combatido, mas atravessado. E aqui está algo ainda mais profundo. Essa lei espiritual não age quando você está parado. Ela só entra em ação quando algo começa a mudar de verdade. Por isso tanta gente vive uma vida inteira sem enfrentá-la e também sem transformar nada. Mas ainda não é aqui que a revelação se completa. Existe um segundo nível dessa lei. Um mecanismo ainda mais sutil que Jesus revelou, que explica por que algumas pessoas conseguem atravessar a resistência e outras desistem exatamente no ponto decisivo. Não é força, não é coragem, não é fé emocional. É algo que quase ninguém percebeu nos ensinamentos de Jesus. E se você não entender isso, vai continuar confundindo oposição com erro e desistindo sempre que a realidade começar a reagir. Existe um segundo nível dessa lei que quase ninguém percebeu porque ele não se manifesta como ataque direto. Ele aparece como interrupção estratégica. A resistência não vem para destruir de imediato. Ela vem para atrasar, confundir e desgastar, até que a pessoa se convença de que não vale a pena continuar. Jesus conhecia esse mecanismo com precisão. Observe como a resistência se move nos evangelhos. Ela raramente aparece no início de uma jornada. Ela surge quando o caminho começa a ganhar forma, quando decisões já foram tomadas, quando algo real começou a se deslocar. É nesse ponto que surgem interrupções que parecem racionais demais para serem questionadas. É aqui que muitos ainda não entenderam tudo. Jesus revelou que a resistência espiritual mais eficaz não é a que confronta, mas a que desvia. Não é a que grita, mas a que sussurra. Não é a que persegue, mas a que cansa. Vigiai, Mateus 26:41. Não era apenas um alerta moral, era um aviso sobre atenção estratégica. Quem não vigia interpreta mal os sinais e chama de erro aquilo que é teste. Quando Jesus enviou os discípulos, ele os alertou. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Ele não estava apenas falando de perseguição externa. Estava ensinando a reconhecer padrões de resistência. Prudência aqui não é medo. É leitura correta do ambiente espiritual. Há um momento específico em que a resistência se intensifica, quando a mudança ameaça se tornar irreversível. Enquanto ainda existe a possibilidade de retorno ao estado anterior, a oposição se torna mais organizada. Não é coincidência que a perseguição a Jesus tenha se tornado mais dura quando ele passou a falar abertamente sobre Jerusalém e sobre a cruz. A estrutura antiga percebeu que algo estava prestes a sair definitivamente do lugar. Essa lei explica por que tantas pessoas conseguem começar,
mas poucas conseguem concluir. Começar não ameaça a ordem, concluir sim. Jesus ensinou isso de forma clara quando disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Olhar para trás não é saudade, é abertura para o retorno. E a resistência sempre tenta criar essa abertura. Talvez isso explique por que você sentiu vontade de voltar atrás justamente quando já tinha avançado bastante. Não foi falta de fé, foi a lei operando. A resistência não precisa vencer, ela só precisa te fazer parar no meio. E parar no meio costuma parecer sensato, prudente, responsável. Jesus nunca parou no meio. Quando os discípulos tentaram convencê-lo a evitar Jerusalém, ele não negociou. Ele entendeu que aquele era o ponto onde a resistência tentava impedir a conclusão, e ele seguiu. Não porque não sentia medo, mas porque compreendia a lei. Importa que eu vá. Lucas 13:33. Essa palavra importa revela consciência de processo. Não é impulso, é discernimento. A resistência também se manifesta como multiplicação de distrações. Quando algo começa a mudar, surgem demandas paralelas, urgências secundárias, problemas colaterais. Tudo parece igualmente importante. Jesus lidava com isso continuamente. Pessoas o chamavam de todos os lados, mas ele não se desviava do essencial. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mateus 8:22. É uma frase dura, mas revela algo profundo. Nem toda urgência merece resposta. Esse ponto é decisivo. A lei que impede a realidade de mudar não atua apenas pela oposição direta, mas pela diluição do foco. A pessoa não cai, ela se dispersa, não desiste, ela se ocupa, não abandona a fé, ela se distrai. Jesus nunca confundiu movimento com progresso. Ele sabia que é possível estar muito ativo e completamente fora do caminho. Por isso, ele se retirava, silenciava e retomava a direção sempre que a pressão aumentava. Marcos 1:35. Não para fugir, mas para não perder o eixo do processo. Existe ainda um aspecto mais sutil dessa lei. A resistência testa a convicção por meio do atraso. Quando nada acontece imediatamente, a pessoa começa a duvidar do que viu, do que ouviu, do que decidiu. Jesus antecipou isso quando contou a parábola do semeador. A semente até brota, mas sem raiz profunda. Ela seca quando o sol aparece. Mateus 13:5-6. O sol ali não é o mal. É a prova de permanência. É por isso que Jesus não se movia pela ansiedade do resultado. Ele sabia que o tempo também é parte da lei. A resistência usa o tempo como instrumento. Quanto mais a pessoa mede o progresso apenas pelo que vê, mais vulnerável ela fica à desistência. Talvez você esteja agora nesse intervalo, onde a mudança começou, mas ainda não se consolidou. Onde a resistência não te atacou de frente, mas começou a te cansar. Onde a tentação não é desistir de Deus, mas interromper o processo. Jesus revelou que esse é o ponto mais perigoso. Não o começo, não o fim, o meio. E aqui está algo que quase ninguém percebeu. A lei que impede a realidade de mudar não precisa te vencer. Ela só precisa que você pare por conta própria. Por isso ela age com paciência, com lógica, com argumentos razoáveis. Mas existe algo que Jesus fazia, sempre, para atravessar esse ponto sem ser desviado. Algo que não aparece como técnica, nem como estratégia humana. É um posicionamento que desmonta a resistência sem confronto direto. Esse é o elemento final da revelação. E se você não compreendê-lo, vai continuar confundindo prudência com recuo e descanso com desistência. É isso que vamos fechar na próxima parte. Existe um ponto em que a resistência deixa de tentar confundir, atrasar ou distrair.
Quando ela percebe que não conseguiu te fazer parar no meio, ela muda de estratégia. Nesse momento, a pressão não aumenta, ela se torna silenciosa. É aqui que a maioria falha sem perceber. Jesus revelou que o maior perigo não é o ataque, é a normalização do recuo. Observe, algo que raramente é destacado nos evangelhos. Jesus nunca foi derrotado por oposição direta. Ele foi pressionado, ameaçado, perseguido, mas nunca recuou. O único momento em que o avanço parecia interrompido foi quando os próprios discípulos se dispersaram, confusos, cansados, sem entender o que estava acontecendo. A resistência não precisou vencer Jesus, bastou desorganizar temporariamente o ambiente ao redor. Isso revela uma lei espiritual decisiva. A resistência trabalha para quebrar a continuidade. Ela não tenta apagar o que começou. Ela tenta impedir que se complete, porque tudo que se completa muda o sistema. E sistemas antigos resistem a mudanças irreversíveis. Jesus conhecia esse princípio. Por isso, ele falava tanto sobre perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Essa frase não é apenas escatológica. Ela revela uma lei de funcionamento. O fim carrega um poder que o meio não carrega. Enquanto algo está incompleto, ainda pode ser neutralizado. É por isso que a resistência se intensifica quando você está perto de concluir algo importante. Não com violência, mas com desgaste. Não com medo explícito, mas com cansaço emocional. A pessoa não sente que perdeu a fé, ela sente que perdeu energia e interpreta isso como sinal para parar. Jesus nunca confundiu cansaço com direção errada. Quando ele caminhava para Jerusalém, ele sabia exatamente o que enfrentaria. Mesmo assim, o texto diz que ele endureceu o rosto. Lucas 9:51. Essa expressão não fala de rigidez emocional, fala de decisão irreversível. Jesus chegou a um ponto em que não havia mais negociação com a resistência, não porque ela tivesse desaparecido, mas porque não tinha mais poder de desviar. Aqui está a revelação final dessa lei espiritual. A realidade não muda enquanto você ainda considera a possibilidade de voltar ao ponto anterior. Enquanto o retorno é uma opção mental, a resistência continua operando. Quando o retorno deixa de ser opção, a resistência perde força, não porque você ficou mais forte, mas porque a lei deixou de ter onde atuar. É por isso que Jesus dizia: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Isso não é apenas sobre idolatria, é sobre direção dividida. Enquanto você tenta avançar mantendo uma porta aberta para o passado, a realidade permanece suspensa. Sistemas não mudam enquanto ainda existe ambiguidade. Talvez isso explique por que tantas mudanças começaram, mas não se consolidaram. Não porque estavam erradas, mas porque nunca foram fechadas por completo. Jesus nunca deixou processos inacabados. Quando chegou o momento, ele declarou: está consumado. João 19:30. Essa frase não é apenas o fim de uma vida, é a expressão máxima de conclusão espiritual. Quando algo se consuma, a resistência não tem mais função. Aqui está algo que quase ninguém percebeu. A cruz não foi o momento de maior fraqueza de Jesus. Foi o momento em que a resistência perdeu definitivamente. O sistema antigo pensou que tinha vencido, mas ao se completar, o processo transformou tudo. O que parecia derrota era irreversível vitória. A lei espiritual que impede a realidade de mudar age até o último momento possível. Depois disso, ela se dissolve. Não porque foi combatida, mas porque perdeu a razão de existir. A mudança aconteceu. Talvez você esteja mais perto desse ponto do que imagina. Talvez a resistência que você está enfrentando agora não seja sinal de erro, mas de proximidade da conclusão. Talvez o cansaço não seja alerta para parar,
mas sinal de que algo está prestes a se completar. Jesus nunca ensinou a lutar contra a resistência. Ele ensinou a não negociar com ela. A resistência não se vence com confronto, mas com continuidade. Ela perde quando você segue. E agora, como prometido no início, vamos entrar em oração. Não uma oração de pedido ansioso, não uma oração emocional, mas uma oração de discernimento e firmeza. Se puder, feche os olhos por um instante. Senhor, dá-me clareza para reconhecer quando a resistência não é reprovação, mas reação. Livra-me de interpretar oposição como fracasso. Fortalece minha decisão quando o cansaço tenta me convencer a parar. Que eu não abandone processos que o Senhor iniciou. Que eu não confunda atraso com erro, nem dificuldade com desvio. Ensina-me a não negociar com aquilo que tenta me afastar do propósito e concede-me perseverança até a conclusão, porque eu confio que o fim revelará o que o meio ainda esconde. Amém. Se essa oração encontrou eco em você, não responda com emoção, responda com decisão. Escreva nos comentários: eu não paro no meio. Isso não é um ritual, é um posicionamento. Lembre-se, a resistência só atua enquanto a mudança ainda pode ser interrompida. Quando você decide concluir, a realidade finalmente se move. Se essa mensagem trouxe clareza para algo que você vinha interpretando errado, não deixe isso morrer em silêncio. Quando você comenta, você fixa uma decisão. Quando você compartilha, você interrompe o ciclo de alguém que está prestes a desistir sem entender por quê. Inscreva-se no canal, porque esta série não é para consumo rápido, ela é para quem decidiu atravessar até o fim. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando resistência e precisa entender que isso não é fracasso. Aqui nós não ensinamos atalhos, nós ensinamos discernimento. E se você permanecer, não por curiosidade, mas por convicção, vai perceber que algumas verdades só se revelam para quem não abandona o processo no meio do caminho.